Vamos então à palavra de Deus, vamos seguir com a nossa série de mensagens Tudo em Cristo, lá em Efésios, e eu quero que você abra comigo agora, Efésios capítulo 2, vai estar aqui no telão, eu sei que vai estar aí no seu celular, mas se você tem sua Bíblia em papel, abra sua Bíblia agora, vai até Efésios capítulo 2, a partir do verso 11, é a nossa leitura de 11 a 22, Então, com reverência, com gratidão, com atenção e com a graça de Deus, sem nenhum barulho de moto, nós vamos à leitura dessa passagem, Efésios 2, a partir do verso 11, que diz assim: Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, nós oramos porque sabemos que o Senhor decidiu fazer todas as coisas através da oração. E crendo nisso, nós pedimos ao Senhor que faça o que precisa ser realizado aqui dentro de nós. Meu Deus, não nos permita viver essa vida com uma fé individualizada, mas nos ajuda a viver uma fé que é coletiva, uma fé onde nós compreendemos a necessidade do outro, para que a gente cresça, subsista, seja edificado e, acima de tudo, para que o Senhor habite em nós, para que o Senhor faça a sua morada em nós, faça a sua casa em nós. Não existe nada tão transbordante e maravilhoso do que ser habitado por Deus. Quando Deus enche uma pessoa, quando Deus enche um povo, esse povo transborda de alegria, esse povo transborda de esperança. Deus morando em nós é algo maravilhoso, é o que queremos, Senhor. Mas existem muitos bloqueios, muitas barreiras, existe pecado, existe dureza de coração, de mente. Então nós pedimos ao Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, capaz de quebrar essas coisas, quebrar a resistência dessas coisas. Então quebra toda a resistência dessas coisas em nós. Nos liberta, Senhor. Nos liberta da individualidade. Nos liberta dos nossos maneirismos, das nossas coisas que não são compatíveis com as coisas do Senhor, de forma poderosa, que o Teu Espírito venha sobre nós, quebrando barreiras, derrubando paredes e construindo em nós a Tua vontade, a Tua verdade, a Tua presença, a Tua morada.
Nós oramos, nós clamamos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Eu estava muito ansioso por pregar esse sermão, porque esse sermão tem o nosso versículo. Esse sermão tem o versículo da Igreja da Família, o versículo que confirma a nossa missão, que dá origem ao nosso nome. Então havia muita ansiedade para pregar essa passagem desde que nós decidimos começar essa série em Efésios. E Efésios tem se mostrado maravilhoso, porque o que nós vemos desde o capítulo 1, a partir do verso 1, obrigado, é um Deus incrível, que toma pecadores e liberta esses pecadores, que faz algo maravilhoso na vida desses pecadores, pessoas que estavam mortas espiritualmente. E então receberam em Cristo vida. Essas pessoas foram eleitas, essas pessoas foram predestinadas para se tornarem filhos de Deus. Deus as separou para coisas maravilhosas. Então Paulo vai nos mostrando todos os detalhes dessa ação incrível de Deus, que nos salvou pela graça por meio da fé, algo que não vem de nós, um presente de Deus para que ninguém se orgulhe disso, para que ninguém se valorize por suas próprias obras, mas valorize a incrível obra de Jesus lá na cruz, morrendo naquela cruz, passando por aquele Calvário. Só que toda essa obra maravilhosa, e quando nós ouvimos todas essas coisas, nós nos sentimos gratos, porque Jesus fez essas coisas por você. Jesus morreu na cruz por você. Deus te amou dessa maneira incrível. Ele te escolheu quando ninguém mais te escolheria. E isso tudo nos deixa impressionados, nos faz nos sentir amados, isso tudo nos faz pensar, eu tenho valor de verdade. Eu tenho valor para a pessoa mais importante que existe, que é o próprio Deus. Isso nos faz olhar para a ação de Deus em nós. Só que há um problema que pode decorrer disso, que esse olhar tão focado em nós nos faça pensar que toda essa obra de Jesus na cruz teve o único resultado de te abençoar individualmente, quando na verdade a obra de Deus é uma obra que vai para além disso, é uma obra que nos alcança coletivamente. Então Jesus não salvou pecadores para que eles vivessem uma fé isolada, mas para que eles vivessem numa nova comunidade, num novo povo. E é exatamente isso que Paulo tem em mente no verso 19. No verso 19. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Você pode dizer família de Deus? Família de Deus. Perceba, a linguagem de Paulo. Família. Quando Deus salva pecadores, Ele não apenas muda o destino eterno dessas pessoas, Ele também lhes dá um novo pertencimento. Ele os introduz numa família cujo sobrenome é Igreja. Igreja. Uma família chamada Igreja. O problema é que no nosso tempo tem tanta desconstrução relacionada à família. A própria ideia de família está profundamente confusa. Tem muita confusão por aí. Em muitos lugares a família está sendo desmontada ou redefinida de maneiras que enfraquecem seus vínculos. Seus vínculos vão sendo fragmentados. E algo semelhante acontece com a igreja, e isso é tão verdade, que muita gente tem dito que é possível ser um cristão sem ir à igreja. Essa é uma das grandes mentiras das últimas décadas em relação à fé cristã, mas é uma mentira que cresce. Dizer que é possível seguir a Cristo sem fazer parte da igreja é uma grande mentira, porque a fé cristã não é uma jornada solitária, mas é uma caminhada coletiva.
é uma trilha que se percorre em grupo. E Paulo nos mostra exatamente isso nessa passagem. Para ele, o Evangelho produz um novo povo, pessoas que antes estavam separadas, judeus e gentios, agora são unidas em Cristo para formar uma nova humanidade. E é por isso que nessa passagem Paulo examina com profundidade essa união entre judeus e gentios. E ao examinar essa unidade, Paulo nos ajuda a pensar em algumas aplicações para a igreja. Melhor dizendo, Paulo nos ajuda a pensar como uma igreja de verdade deveria se comportar em relação a alguns aspectos. Uma igreja que é do tipo igreja bem família, ela tem algumas particularidades, é um tipo de igreja que declara quem ela é, que se revela como uma nova humanidade, que cresce como um lugar onde Deus habita. E é isso que nós vamos ver agora. Queremos nos aprofundar nisso, queremos perceber esses detalhes através dessa passagem. E a gente começa percebendo que uma igreja bem família é aquela que lembra do passado e celebra o agora. Paulo começa o verso 11 dizendo isso aqui, portanto, lembrem-se. Lembrar é importante. Isso aqui é muito interessante. Porque antes de falar sobre quem eles são agora, Paulo manda que eles façam um exercício de memória. Lembrem-se. Porque quando nós esquecemos quem fomos, como estávamos, algo muito ruim brota dentro dos corações. Nasce e brota arrogância. Arrogância. Mas quando lembramos de onde Deus nos tirou, nasce humildade e gratidão. No verso 12 nós vemos Paulo descrevendo como era a situação dos gentios. Ele chama-os de gentios na carne, gentios antes de Cristo, gentios antes da conversão. Nós estamos falando daqueles gentios que moravam em Éfeso, uma mega cidade. Uma cidade muito importante do mundo antigo, de toda a Ásia Menor, mas não só de Éfeso, de várias outras cidades que faziam parte da Ásia Menor. Então são muitos cristãos para quem essa carta é endereçada, e Paulo está dizendo a eles que eles devem se lembrar da sua antiga condição antes da conversão. E Paulo começa a descrever isso, e é uma descrição bastante interessante, porque ele diz que, em primeiro lugar, esses homens estavam sem esperança e sem Deus no mundo. Paulo poderia ter dito que estavam só sem esperança, mas ele complementa dizendo que eles estão sem Deus no mundo também. Eles estavam numa situação praticamente desesperadora. Eles eram, na prática, ateus. E no original grego nós vemos exatamente essa palavra lá, atheos. Sem Deus, ateus. Paulo está dizendo, vocês eram ateus. Vocês viviam num mundo cheio de religião, cheio de deuses, mas sem o Deus verdadeiro. A cultura grega era repleta de deuses. Você conhece vários deles. A gente sabe da deusa Ártemis, a deusa Diana, mas tem muitos outros. Apolo e tantos outros. E nesse universo eles não tinham sequer noção de quem era o Deus verdadeiro. Veja, os judeus também precisavam de salvação, certo? Jesus veio para salvar os judeus, Jesus veio para salvar os gentios. No que diz respeito ao pecado, judeus e gentios estavam no mesmo pé de igualdade, na mesma condição diante de Deus, mas havia uma diferença histórica. Paulo diz que os judeus ainda podiam contar com algumas coisas que lhes davam esperança. Eles haviam, por exemplo, eles tinham a cidadania de povo de Deus. Eles eram o povo de Israel, e desde o começo todo mundo sabia, todos os vizinhos de Israel sabiam que aquele povo era um povo diferente, era o povo de Deus, um povo separado. O próprio Deus disse que separaria para ele um povo. Então o judeu ainda tinha esse tipo de esperança em ter cidadania, em ser parte daquele que era chamado povo de Deus. Paulo também fala
que os gentios eram estranhos. Você conhece alguém estranho? Olha para o lado aí, de repente... Não. Estranho não no sentido de esquisito, mas estranho no sentido de como quem veio de fora, como quem não conhece a cultura, como quem não conhece as coisas daquele lugar. Então Paulo está dizendo que os gentios, eles eram estranhos às alianças da promessa. Havia algumas alianças que Deus tinha feito para revelar o seu desejo de salvar seu povo. Deus fez uma aliança com Abraão. Deus disse para Abraão: olha, eu vou te dar uma descendência como a areia do mar. Fez uma aliança com Davi, falando que Davi sempre teria um descendente seu assentado no trono. Sempre existiria um descendente ali. Havia para o judeu uma esperança messiânica. Eles tinham promessas de terra, eles tinham promessas de descendência, eles tinham promessa de bênção. Só que isso aqui não salva ninguém. Nenhum judeu foi salvo por essas coisas. A verdade é que, ainda que essas coisas não os salvassem, eles pelo menos tinham alguma esperança. Alguma esperança messiânica eles ainda tinham, embora isso não mudaria a situação deles. Agora o gentio, nem isso tinha. Inúmeros gentios nunca sequer tinham ouvido falar do Deus de Israel. Eles estavam longe desse Deus. Estavam completamente alienados da história da redenção. Eles não tinham nenhuma expectativa messiânica. Não sei se você sabe, até hoje tem vários judeus esperando a chegada de um Messias. E o Messias já veio. E a gente sabe que o Messias é Jesus Cristo. E os gentios nem sequer tinham promessa de restauração, nem sequer tinham conhecimento de uma salvação futura. E é por isso que Paulo diz que eles eram pessoas sem esperança e ateus, sem Deus no mundo. Fora isso, o gentio era desprezado pelo povo judeu. Todo judeu, homem, ao 8º dia deveria fazer uma cirurgiazinha ali onde se arrancava o prepúcio, né? A pelinha ali do órgão masculino. Bebezinho, se fazia isso. Quando um adulto que não havia sido circuncidado, ele teria que fazer esse mesmo procedimento, essa mesma cirurgia. A palavra é circuncisão. Agora, uma coisa interessante é que os judeus, ao desprezarem os gentios, eles os chamavam de incircuncisos. Mas estudando mais profundamente essa expressão, o que a gente vê é que existia tanta arrogância e desprezo nos judeus pelo universo grego, que praticamente eles chamavam os gregos de prepúcios. Aqueles prepúcios. Uma tentativa hostil mesmo de demonstrar que eles estavam longe e separados. Na prática, era um apelido ofensivo, aqueles prepúcios ali. A circuncisão, como eu disse, era o sinal da aliança. Mas para muitos judeus aquilo virou motivo de orgulho pessoal, de orgulho espiritual. Eles ficavam ali como quem diz: eu sou circuncidado e você não é. Né. Um orgulho espiritual de uma aliança que inclusive não o salvava. E Paulo lembra algo importante: essa circuncisão era uma coisa feita por mãos humanas. Era um tipo de procedimento realizado por mãos humanas. Mas Paulo, ele não está apenas falando disso de uma forma literal, mas mostrando como a natureza daquilo tudo era carnal e não espiritual. Ou seja, muitos estavam confiando em algo feito por mãos humanas para que fossem salvos. Confiavam em suas próprias obras, confiavam em seus próprios méritos para salvação. E é por isso que lá em Romanos, capítulo 2, de 28 a 29, Paulo diz que a verdadeira circuncisão não é feita por mãos humanas, a verdadeira circuncisão é feita no coração, no interior. A verdadeira circuncisão é a circuncisão do coração. Mas percebe uma coisa aqui comigo importante. Agora,
os gentios estão salvos. Paulo está escrevendo para gentios salvos. E ao receber essa informação, eles poderiam pensar assim: agora sim. Viram, vocês ficaram chamando a gente de incircuncisos? E agora a gente é salvo. Agora a gente é salvo. E aí, o que vocês vão falar agora, né? Paulo prevendo a potencial arrogância que poderia morar no coração desses homens, os faz lembrar de como eles eram. Sem Deus, sem esperança. Eles poderiam inverter a arrogância, mas Paulo os manda lembrar. Lembrem-se de quem vocês eram, lembrem-se de onde Deus os tirou. E é por isso que a partir do verso 13, Paulo usa uma expressão muito parecida com a passagem passada, porque na passagem anterior, nós vemos que estávamos mortos, gentios, e nós também, que somos gentios, porque não somos judeus. Estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, mas Deus, que é rico em misericórdia. E agora Paulo usa uma expressão muito parecida com o mas Deus, ele usa mas agora. Então primeiro Paulo diz para eles, lembrem-se do passado. Mas agora Paulo está dizendo a eles, celebrem o agora. Pensem no agora. A condição de vocês era terrível no passado, mas o agora de vocês mudou completamente. Agora vocês estão em Cristo, isso muda tudo. Isso muda completamente a vida. Isso muda o passado, o presente e o futuro. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, os gentios, estão próximos, estão perto. Lembrem-se, portanto, de onde Deus tirou vocês. Vocês estão perto agora. E vocês estão perto por uma coisa: pelo sangue de Cristo. Aproximados pelo sangue de Cristo. Pelo sacrifício voluntário que Jesus fez ao morrer naquela cruz. É isso que nos aproxima de Deus. Talvez alguns de nós, em algum momento, tenhamos a tendência de pensar assim, olha, eu acho que Deus ia me salvar mesmo, porque até que eu era uma pessoa boa. Eu sempre fui uma pessoa bem religiosa, eu já ouvi muito isso, tá? Ouvi muito disso para poder usar como ilustração aqui hoje. O que faltava muito pouco para mim, eu acho que eu estava muito perto de Deus ali, porque, cara, eu não ia para balada, eu não bebia, eu não fumava, eu pagava minhas contas direitinho. De vez em quando falava mal da minha sogra, mas fora isso, eu era uma pessoa completamente de reputação ilibada. Faltava tão pouquinho para mim e Cristo me encontrou. Não, faltava muito para cada um de nós. Nenhum de nós nasceu com cara de santo para Deus. Todos pecaram, sem exceção, mortos em suas transgressões e pecados. Mas agora, Cristo mudou isso, por causa do seu sangue. E é por isso que o cristão, ele pode e deve se lembrar do passado, mas celebrar o agora, porque agora em Cristo a vida dele é diferente. Porque agora em Cristo ele encontrou a verdadeira satisfação, o verdadeiro sentido de viver. E tudo isso graças ao sangue de Jesus. Essa aproximação com Deus, essa aproximação com os outros custou muito caro. Custou muito caro. Custou a vida do santo Filho de Deus, que nunca pecou e que se entregou naquela cruz. Foi o sangue de Jesus, o preço dessa união extremamente alto. E essa nova aliança cumpre todas as promessas divinas, todas aquelas alianças que Deus fez com Israel. Todas as alianças de promessas agora se cumprem numa única aliança que foi feita com sangue. O sangue de Jesus Cristo.
Havia um abismo enorme entre judeus e gentios. Um povo inimigo. E nós estamos de um dos lados dessa história, porque somos, assim como os gregos, todos gentios. Como brasileiros, somos gentios. Não há lugar, portanto, para arrogância dentro da família de Deus. E uma das maneiras que Deus usa para cultivar humildade em nós, gratidão em nós, é lembrar do passado e celebrar o agora. E é por isso que a gente está aqui hoje. E é por isso que estaremos aqui no próximo domingo. E domingo após domingo, nós lembramos do nosso passado. Nós cantamos sobre quem éramos. Nós cantamos sobre como estávamos. É por isso que a música do culto precisa ter o enredo da palavra de Deus. É por isso que tantas músicas cristãs hoje são inofensivas espiritualmente. Porque elas só falam de desejos sentimentais, porque elas só falam de desejos emocionais, de prosperidade, de conquistas, músicas inofensivas para a fé, músicas que não fazem diferença nenhuma, músicas que soam exatamente como qualquer música do Roberto Carlos, se fosse cantada num culto. Não faria nenhuma diferença, mas aquela canção cantada no culto que nos faz lembrar quão podres nós éramos, quão perdidos nós estávamos, quão pecadores nós somos, mas que agora Cristo nos encontrou e transformou a nossa vida sem que a gente merecesse absolutamente nada disso. Graça por meio da fé. Então, quando nós cantamos as verdades de Deus, nós somos cheios do Espírito Santo. Quando nós cantamos essas verdades, nós nos sentimos transbordando de um Deus que vem habitar em nós. É por isso que a Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores do seu povo. É por isso que as nossas canções deveriam ter muito mais plural do que singular. Porque elas retratam a nossa história redentora, executada por Cristo. O culto nos lembra de onde Deus nos tirou, e quando a gente lembra do passado, a gente celebra no presente aquilo que Cristo fez por nós, a nos aproximar dele e a nos aproximar uns dos outros. Ele nos colocou dentro de uma família. É por isso que uma igreja bem família lembra do passado e celebra o agora. Essa memória de onde estávamos e como estamos hoje gera humildade, gera gratidão, e isso é muito importante. Por quê? Por que isso é muito importante? Porque uma igreja bem família revela a nova humanidade. Há uma nova humanidade vivendo nesse planeta no século 21. Em 2026, em Bituba, Santa Catarina. Há uma nova humanidade de dois povos que estavam em conflito. Deus fez um só povo. E Paulo diz que isso aconteceu porque Cristo derrubou uma parede de inimizade. A marreta de Deus que destruiu essa parede tem nome: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então Paulo começa o verso 14 dizendo que Ele é a nossa paz. E Paulo está falando mais do que bem-estar. Hoje eu estou em paz. Sabe aquele dia que as crianças estão correndo para lá e para cá, aquele griteiro? E aí você para e pensa assim: meu Deus, tudo que eu queria agora era paz. Né? Não tem como o senhor abduzir essas crianças já. Mas não é dessa paz que Paulo está falando. Paulo não está falando de bem-estar. Paulo não está falando de ausência de conflitos. Paulo está falando de amizade restaurada. Tu já brigou com alguém? Já perdeu a amizade? Lembra quando você era criança? Com amiguinho, com amiguinha? Aí brigava. Aí
Tentava uma aproximação, o amiguinho falava assim, tô de mal. Já ficou de mal de alguém? Já, né? O que acontecia aqui entre judeus e gentios era muito pior que isso. Era um povo que se desprezava de uma forma muito grande. E Paulo está dizendo agora, para esses dois povos que se tornaram um povo só, Ele é a nossa paz. Ele restaurou a nossa amizade, porque veja, pense em dois, vamos pensar, Estados Unidos e China, a gente sabe que são dois países que não gostam um do outro, certo? Estamos juntos? Estou correto? Na minha geopolítica está correta? A gente percebe que Estados Unidos e China eles não se bicam muito, mas eles não estão em guerra, certo? Agora, eles são amigões? Não, eles se toleram. Não foi isso que Jesus fez. Vem cá, gentil, vem cá, judeu, ó, eu sei que vocês não gostam um do outro, mas assim, ó, aperta as mãos aí. Lembra quando o irmão brigava com a irmã? Aí o pai vinha assim, ó, você precisa se acertar com a sua irmã, tá bom? Aí você, né, para não apanhar, dava a mão lá, né? Ah, fala que você ama a sua irmã. Eu te amo, meu irmão. Não foi isso que Jesus fez. Jesus fez de dois povos em conflito um novo e único povo. Com amizade restaurada, Jesus reconciliou inimigos. Paulo diz que Cristo derrubou a parede de separação. Em 1989, eu era menino, eu tinha 8 anos, mas eu me lembro do dia em que os jornais noticiaram a queda do muro de Berlim. E várias pessoas com marreta na mão, derrubando aquele muro. O muro de Berlim, com certeza, foi o muro mais conhecido da nossa geração. E esse muro foi derrubado depois de décadas, separando pessoas, separando famílias. Eu me lembro de imagens de famílias que não se viam há décadas se encontrando e chorando. Aquele muro comunicou para o mundo inteiro uma mensagem maravilhosa de igualdade, de unidade. E lá em Jerusalém, no templo, nos dias em que Paulo escreveu essa carta aos Efésios, não só naqueles dias, mas bem antes disso, havia uma parede, havia um muro que separava os gentios dos demais. Gentios que quisessem adorar o Deus de Israel, eles tinham um limite para isso. Eles tinham que ir até os limites da parede, ficar ali num lugar chamado Pátio dos Gentios. Se eles quisessem oferecer uma oferta, olha só, eles tinham que passar a oferta deles para o judeu ir lá e sacrificar aquela oferta. Paulo tem essa parede em mente quando escreve essas palavras, porque o que Jesus fez foi quebrar essa parede. Agora todos, sem exceção, judeus e gentios, têm acesso ao Deus único e verdadeiro. O Deus de Israel pode ser alcançado. O Deus de Israel está acessível a dois povos que antes eram inimigos e que agora são um único povo. Deus não pegou os gentios e disse para ele, agora vocês são judeus. Não, Deus não fez isso. Deus não pegou judeus e disse, agora vocês são gentios. Deus pegou judeus e gentios e fez uma nova humanidade. Isso é tão maravilhoso, isso remete a Gênesis, ao momento em que Deus cria a humanidade, faz homem e mulher. Não é à toa que Jesus foi chamado de segundo Adão, porque em Cristo uma nova humanidade é criada. Esse povo que vive agora nesse mundo, que viveu e agora faz parte da igreja celestial, mas é um povo que está vivo, que faz parte dessa nova humanidade. Esse povo está marchando junto a caminho do paraíso, a caminho de novos céus e uma nova terra, porque Jesus derrubou a parede. Você deve se lembrar que Paulo esteve em Jerusalém com um amigo dele chamado Trófimo, e Paulo foi preso lá. Por quê? Porque Trófimo era gentil. Trófimo entrou com ele quando não deveria entrar, isso trouxe um problemão para Paulo, mas agora não tem mais parede. Todos têm acesso ao Deus de Israel. E Paulo explica
como é que Jesus fez isso? Como é que isso aconteceu? Ele diz que Jesus aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. A lei nunca foi criada para ser um instrumento de arrogância. O problema aqui não era a lei em si, longe disso. Deus deu a lei para que Israel fosse um reino de sacerdotes, para que todos fossem sacerdotes, um povo que revelasse ao mundo, um povo que revelasse às nações ao redor quem era o Deus deles, um Deus maravilhoso. A lei então deveria apontar para a santidade e para a graça de Deus, mas o que os judeus fizeram? Começaram a usar a lei para criar separação, começaram a usar a lei para criar momentos de arrogância, para tentar dizer para os gentios: não, aqui vocês não entram. Nosso Deus não é o Deus de vocês. E se alguém quiser se aproximar aqui da gente, pode até aproximar, mas não vai ser sabor Deus, não Deus de verdade. Fica aí no pátio dos gentios aí sentindo o sabor Deus. Mas na cruz, Jesus removeu aquilo que alimentava toda essa hostilidade e criou uma coisa nova. Jesus aboliu a lei no sentido de que ela não é mais o meio pelo qual as pessoas se tornam justas diante de Deus. As pessoas se tornam justas diante de Deus pela fé, por meio da graça. Antes a lei separava judeus que tinham a lei, que estavam próximos, de acordo com Paulo. Separava dos gentios que não a tinham, mas agora o sangue de Jesus coloca os dois em pé de igualdade, porque a fé é o único caminho para Deus. Agora, a partir do verso 17, depois de mostrar como que a paz foi conquistada, Paulo fala uma coisa muito importante, e eu preciso que você preste atenção nisso. Porque para Paulo, não bastava apenas o conhecimento a respeito dessa paz. Essa paz deveria ser anunciada. É por isso que ele diz que Cristo evangelizou paz. Evangelizou essa paz. Quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e também paz a vocês que estavam perto. Cristo anunciou paz tanto aos gentios quanto aos judeus. Porque no final, ambos precisavam da mesma coisa: serem reconciliados com Deus. E o objetivo disso, conforme o verso 15, eu já disse isso e me repito aqui, era criar uma nova humanidade. De dois povos, um povo só. Algo completamente novo. Essa nova humanidade tem um nome bem específico. Essa nova humanidade tem uma importância preciosa demais para a nossa geração, como teve para as últimas gerações dos últimos 20 séculos e vai continuar tendo enquanto esse mundo existir. O nome dessa nova humanidade é igreja. E igreja é algo que precisa ser anunciado. A igreja precisa anunciar a sua nova humanidade. É Cristo que mantém essa nova humanidade unida. Cristo é a cola que mantém essa unidade entre judeus e gentios. Então, quando a igreja vive essa reconciliação, quando dois povos estão colados em Deus por meio de Cristo, em um só corpo, como diz aqui o verso 16, um só corpo, colado por meio de Cristo. Existe algo que precisa acontecer, um retrato que precisa ser visto, um retrato visível, vivo, ambulante, dessa maravilhosa obra de Deus. Por isso Cristo evangelizou essa paz. E é por isso que a igreja precisa revelar
essa paz. Quando a gente pensa em revelação, bom, inevitavelmente a gente pensa naqueles vídeos lá do Instagram, né? Com aquelas revelações malucas, com aquelas profetadas. Parece que a palavra revelação nos nossos dias nos arremete para esse tipo de coisa muitas vezes. Mas a palavra revelação foi usada de outras formas ao longo do tempo. Por exemplo, há décadas atrás, nós revelávamos fotografias. É verdade, você pode não acreditar, mas houve um tempo em que as fotografias eram em papel. Elas não estavam na tela de um celular, sequer existia celular. É verdade. Na época dos dinossauros, então, revelávamos fotos. E era interessante porque havia, bom, pelo menos eu tinha, né? Ansiedade de revelar a foto. Você tinha ali 28 poses, é isso? Era 28 poses, pessoal? 16, 32, né? Aí, quem ajudou revelou a idade agora. 36. 12, 24, 36. Né? E aí o que acontece? Geralmente você não conseguia usar todas as poses. Você usava menos, porque queimavam as primeiras na hora de colocar o filme. E aí você levava para revelar. E depois de alguns dias, ou de algumas horas, quando a coisa ficou mais avançada, você tinha as fotografias. Aquilo que Jesus fez na vida dos pecadores. Uma obra incrível. Uma obra que inclusive une o povo que tinha alguma esperança com o povo sem esperança alguma. Num povo só, que é a igreja. Essa obra, chamada igreja, precisa ser revelada para o mundo. A paz que a igreja tem precisa ser revelada para o mundo. E é por isso que dentro da igreja não pode haver espaço para novas paredes. Não há muros que devam ser construídos na igreja. Divisões do tipo, aquele ali é o grupo dos ricos e aqui é o grupo dos pobres. Bom, eu acho que eu devo estar no grupo dos pobres, provavelmente. Então o grupo dos ricos não se mistura com o grupo dos... Isso não existe. Isso não existe. Mas eu devo dizer que eu já conheci pessoas que, se dizendo salvas, não conseguiam ter comunhão com pessoas de poder aquisitivo menor que as delas. Isso não pode existir na igreja. Panelinhas não podem existir na igreja. Eu sou da turma dos Catarina, fica pro lado de cá. Do lado de lá é a turma dos gaúchos. Deixa isso pra lá. Esse é o tipo de panelinha que não pode existir. Polarizações que vêm da política, da cultura, daquela cultura miserável das redes sociais. A cultura das redes sociais, ela é desumana. Ela vai desumanizando as pessoas. As tretas das redes sociais são isso. Se aquelas pessoas que tretam tanto em redes sociais, e pasmem, tem cristão fazendo isso, conversassem entre elas de forma pessoal, sentassem na cadeira para conversar, essas tretas não existiriam. Mas é fácil tretar lá, porque não tem corpo a corpo, não tem olho no olho, não tem sentimento, não tem humanidade. Mas Cristo fez de nós, igreja, uma nova humanidade. Então nós precisamos renunciar a esse tipo de cultura e viver em unidade. Cristo morreu justamente para destruir esses tipos de barreira. E essa é a nossa missão. Revelar esse tipo de igreja. Que tem gente que pensa diferente, sim. Que tem gente que é diferente. Que torce para time de futebol diferente. Mas que consegue viver reunida. Ou melhor dizendo, que não consegue viver se não tiver reunido com o outro. Sente falta, tem esse desejo. Apesar dos pesares, apesar dos conflitos, a igreja precisa revelar essa nova humanidade. E essa é a nossa missão como igreja da família. Trazer quem está fora da família para dentro da família. E ao chegar aqui, eles precisam ver uma nova humanidade.
Eles não vão ver um povo perfeito. Eles não vão ver pessoas perfeitas, pessoas que não pecam, pessoas que não falham, pessoas que em algum momento não frustram as outras. Mas eles precisam ver a cola que é em nós, Cristo, que nos faz continuar caminhando a primeira e a segunda milha, com pessoas que muita gente já desistiu de andar. E quando nós vivemos essa reconciliação, e há algo tão poderoso aqui, gente, há algo tão poderoso aqui, porque quando a igreja revela a sua unidade, quando a igreja revela a sua nova humanidade, nós nos tornamos uma resposta de oração que Jesus fez. Jesus orou por isso. João capítulo 17, versos 22 e 23, Jesus está orando e ele ora assim: Pai, eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Gente, as pessoas dessa cidade precisam ver a paz que nós temos aqui juntos em Cristo. Elas precisam perceber que nós somos pessoas imperfeitas. Pessoas com graus de maturidade na fé diferentes umas das outras, mas que intencionalmente ficam juntas. E fazem isso cumprindo uma resposta de oração, de uma oração que Jesus pediu, que eles sejam aperfeiçoados na unidade e assim consigam revelar sua nova humanidade. Uma igreja bem família é aquela que mostra, que revela a nova humanidade. E quando isso acontece, o mundo enxerga uma coisa extraordinária, uma comunidade que vive a paz que nasceu lá na cruz. E agora vem uma parte muito importante dessa passagem, porque depois de explicar como Cristo reconciliou judeus e gentios, Paulo agora mostra as consequências dessa junção, dessa união. Antes os gentios eram, como diz o verso 19, estrangeiros e peregrinos. Às vezes eu falo com pessoas que moram em outros países, tendo saído do Brasil, e eu noto uma coisa comum em várias delas. Eu tenho alguns amigos que moram em outros países, e eu gosto sempre de perguntar para eles como é que está sendo a experiência e tal, e com palavras diferentes. O que a maioria deles diz que é difícil é quando as pessoas percebem que eles são de fora. Ah, ele não é daqui. Essa expressão, ele não é daqui, essa expressão é muito ruim. Essa expressão, as pessoas podem alcançar um bom status social em outros países, elas podem ter um bom emprego, elas podem até ganhar bem, alcançarem bens e riquezas, mas ainda as incomoda muito a expressão: ele não é daqui, ele é de fora, ele é estrangeiro, ele é peregrino. Os gregos eram assim. Paulo era cidadão romano, mas você sabe, Paulo não nasceu na região antiga de Roma. Paulo alcançou isso através de sua família, de uma família que pagou o dinheiro e decidiu se submeter às leis de Roma. Então, se alguém quisesse ser cidadão, ele tinha que se submeter às leis de Roma, adorar seus imperadores, absorver a sua cultura. Os gregos não. Os gregos nunca se curvaram a isso. Eles continuaram se chamando de gregos. Não tinha como adquirir cidadania grega. Os gregos chamavam os romanos de bárbaros, numa tentativa de diminuí-los, porque eles se sentiam um povo especial. Eles eram resultado de Platão, de Aristóteles. Era um povo conquistador. E eles diziam assim: por mais que Roma tenha nos subjugado, nós ainda somos um povo muito especial. Ninguém se torna cidadão grego. Agora Roma facilitou a cidadania romana para conseguir o quê? Que as pessoas quisessem aquilo e se tornassem mais cidadãos romanos. E é dentro desse contexto que Paulo agora está dizendo: vocês não são mais estrangeiros e peregrinos.
Cristo mudou a natureza de vocês, a identidade, a cidadania de vocês, porque o próximo verso diz: vocês são agora concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Essa é a identidade mais importante que alguém pode ter. As pessoas podem ser desprezadas nos lugares onde elas vivem nesse mundo, mas não existe cidadania tão importante, tão significativa quanto essa aqui: ser concidadão dos santos, ser parte da família de Deus. Isso é melhor que cidadania americana. Isso é melhor que conseguir uma cidadania europeia para morar num país que te paga melhor e que tem menos impostos. E as pessoas hoje estão, de alguma forma, domadas por esse tipo de desejo, e ok, eu acho que é lícito para muitos deles. Quando, na verdade, o que esse mundo precisa é alcançar essa cidadania aqui. Cidadãos dos santos, membros da família de Deus. O Evangelho não só nos reconcilia com Deus, mas ele nos dá esse novo pertencimento. É por isso que Paulo usa essa palavra família. Em outros lugares, aos Gálatas, lá no 6,10, ele fala da família da fé. Em 1 Timóteo 5,8, ele usa a mesma palavra sobre responsabilidade com aqueles que são da família. O contexto é o mesmo. Jesus disse a mesma coisa para os seus discípulos. Os discípulos disseram a ele: Senhor, nós largamos tudo por ti. E Jesus reitera, reafirma: é isso mesmo. Aquele que deixou pai, mãe, irmãos, bens, propriedades por amor de mim, vai receber ainda nessa vida outros pais, mães e irmãos. É maravilhoso pertencer à família de Deus. Eu estou muito longe da minha família natural, mas eu me sinto em casa aqui, porque eu sou parte da família de Deus, porque vários de vocês aqui, se não todos, me acolheram como um verdadeiro irmão. Essa é a família da fé. Só que Paulo agora vai fazer algo maravilhoso. Ele muda a imagem da família e vai para a imagem do edifício, porque há um propósito nisso. Tudo que Paulo nos falou até agora não é apenas informação para a gente só celebrar, para a gente lembrar do passado, celebrar o presente, revelar essa nova humanidade. Há um propósito ainda maior nisso. E quando Paulo muda a figura da família para a figura do edifício, ele nos mostra isso. Ele fala no verso 20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Cristo Jesus como pedra angular. Ele começa a figura do edifício dizendo como nós estamos sendo construídos. Pode voltar ao anterior. Edificados, construídos sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Cristo como pedra angular. Bom, eu estou construindo uma casa e a primeira etapa dessa casa é um alicerce, dá bastante trabalho. Vários de vocês, inclusive, por me adotarem como um irmão na fé, têm me ajudado bastante nessa obra complicada. E a gente tem feito um bom alicerce para a casa não cair amanhã na minha cabeça, da minha esposa e dos meus filhos. O método de construção nos dias de Paulo, nos próprios dias de Jesus, eram casas construídas com pedras. E a primeira pedra era a pedra de esquina, uma pedra escolhida a dedo, uma pedra muito importante. Não importava muito a beleza dela, mas a estrutura dela era essencial, porque essa pedra, chamada de pedra angular, era a pedra que determinaria se aquele alicerce seria bem feito, e se a casa se manteria reta, e se a casa se manteria estável. A pedra angular era fundamental para isso. O que Paulo está dizendo é o seguinte: vocês que são família de Deus, concidadãos dos santos, vocês estão sendo agora construídos como um edifício que tem uma pedra angular, e essa pedra fundamental é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Não há mais apóstolos, não há mais profetas, não como aqueles que o Antigo e o Novo Testamento nos apresentaram. Esses cumpriram uma função muito específica. Há apóstolos no sentido de pessoas que são enviadas para plantar novas igrejas em lugares difíceis. Há profetas no sentido daqueles que não só anunciam a palavra de Deus para os outros, mas que edificam, encorajam, erguem os outros. O que Paulo está dizendo aqui é que agora
que não há mais apóstolos e profetas. Paulo não estava dizendo isso para os efésios, porque eles eram contemporâneos do que estava acontecendo aqui. Mas 20 séculos se passaram e nós já não temos mais eles. Mas temos um fundamento. O fundamento que eles deixaram para a gente. A palavra de Deus. Essa aqui é a pedra angular que mantém a igreja reta e estável. Enquanto a pedra angular estiver posicionada no seu lugar, a palavra de Deus, a igreja permanece reta, a igreja permanece estável. O ensino dos apóstolos, a revelação dos profetas, as escrituras sagradas. Nós precisamos dessa pedra angular colocada no seu devido lugar. Para quê? Para que você e eu possamos crescer. Para que a gente cresça. Para que a gente avance. Para que a gente saia de uma condição de meninice para uma condição de adultos, espiritualmente falando, inclusive como gente. Inclusive como gente. Porque o verso 21 diz, na qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Semana após semana, a minha oração como pastor, os meus pensamentos a respeito de vocês, é se vocês estão crescendo. O meu pensamento a respeito de mim mesmo, eu estou crescendo. Para eu crescer, a pedra angular, a palavra de Deus deve estar bem posicionada, para que esse crescimento se mantenha reto e estável. E esse crescimento tem um elemento para a gente já começar a refletir. Quão dedicados ao Senhor nós somos. Porque quem cresce como casa de Deus, como edifício de Deus, se mostra alguém dia após dia mais dedicado. Perceba a imagem. A igreja é uma construção viva feita de gente, onde cada um é uma pedra, um tijolo, e essa construção cresce, e ela aumenta. Números? Dá para caber alguma coisa nesse sentido, mas não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando sobre dedicação ao Senhor. E onde é que você se encaixa nisso? Você se encaixa nisso, no verso 22. Nele, também vocês estão sendo edificados, juntamente com os outros, para a habitação de Deus no Espírito. Antes de se converterem, os judeus pensavam que Deus morava no templo em Jerusalém. Os gregos, gentios, pensavam que os deuses, incluindo a deusa Ártemis, morava no seu pomposo templo, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E Cristo, através de seu sacrifício na cruz, cria uma nova humanidade, a igreja. Deus habita na igreja. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Eu não falei que Deus habita em você. Eu falei que Deus habita na igreja. Tem um plural aqui. Vocês. E não você. E isso pega muito pra gente. Isso pega muito pra nossa cultura. Porque na nossa cultura a gente pensa de verdade que no fim das contas a gente consegue agradar a Deus e ser uma pessoa espiritual vivendo a nossa vida de forma individualizada, sem se envolver com os outros, sem se dedicar aos outros e se dedicar à igreja. A gente pensa que vai dar conta, que vai conseguir ir até o fim nesse modelo, desse jeito, porque é o que o mundo pensa. As pessoas desse mundo pensam que vão dar conta de tudo sozinhas, que vão conquistar sucesso sozinhas e que no fim das contas não precisam de ninguém. Então mulheres estão dizendo, eu não preciso de marido, e homens estão dizendo, eu não preciso de mulher, eu não preciso de ninguém. As pessoas orgulhosas e arrogantes estão dizendo, eu não preciso do outro, eu não preciso de nada, eu só preciso de saúde, eu só preciso de dinheiro. E Satanás planta esse tipo de pensamento na mente
mente de muitos cristãos que deveriam estar pensando: eu preciso do outro, eu preciso da igreja. As coisas que eu faço aqui na igreja, como pastor, eu não faço só para Deus, eu faço por ti. E vários de vocês aqui que servem a Deus, muitas vezes ao se consolarem por momentos difíceis, momentos que não se sentem valorizados, pensam: eu não estou fazendo isso para os outros, eu estou fazendo isso para Deus. Mas a nossa mentalidade precisa mudar em relação a isso. Nós fazemos obviamente tudo ao Senhor, para a glória dele, mas nós fazemos por outros, por gente que despreza, por gente que falta do culto, por gente que não participa de um pequeno grupo, por gente que não valoriza todas as coisas que a igreja faz para crescer em dedicação ao Senhor. E Deus quer quebrar com a sua marreta poderosa, o seu sangue, esse tipo de separação, esse tipo de muro, que é resultado de um coração egoísta que a gente costuma ter. Inúmeras vezes eu sou tentado a pensar assim: eu vou fazer para Deus, mesmo que essas pessoas não estão merecendo. Não é uma questão de merecimento, é uma questão de pertencimento. Nós fazemos uns pelos outros, porque Deus habita em nós. Deus não habita em mim, em ti. Deus habita em nós. Igreja. Mesmo quando Paulo diz: lembrem-se que vocês são templo do Espírito, ele fala isso dentro de um contexto onde a igreja é o alvo, é o foco. Deus habita no meio do seu povo, na igreja. Eu quero terminar sugerindo duas coisas para você rapidinho. A primeira delas é: seja intencional em ter amizade com as pessoas da igreja. Seja intencional em relação às pessoas da igreja. Se envolva com elas. Nós temos nossos cultos aos domingos, mas nós temos os pequenos grupos de quarta e quinta. O objetivo deles é bem claro: amizade. Crescer em amizade, conhecer os outros, se envolver com os outros. A gente tem farol para os jovens, para que os jovens se conheçam, façam amigos, cresçam juntos. E nós vamos nos reunir aos domingos, todos os domingos, para que a gente se conheça, adore, lembre o passado e celebre o agora, para que a gente continue crescendo juntos. Seja intencional. Talvez, por alguma razão, Satanás plantou na sua mente, no seu coração, uma ideia de que você não deve se envolver tanto com a igreja, com aquilo que a igreja promove. Não dê ouvidos para isso. Faça calar essa voz imediatamente. Se envolva. Se dedique, se envolva. E a segunda aplicação: sirva para crescer. Sirva a igreja. Torne-se um voluntário. Coloque suas habilidades, coloque sua vontade a serviço dos irmãos, a serviço das pessoas. E olha que coincidência, hein, gente? Amanhã, 20 horas, tem noite dos voluntários. Uma noite para você vir aqui dizer: o que vocês precisam de mim aí? Estão precisando de mim? Para quê? A gente quer construir uma igreja que não é abusiva, que é saudável. Mas nós não podemos nos esquecer do exemplo de Paulo. Alguém que se gastou e se deixou gastar em função dos outros. Nós precisamos nos gastar também. Nos dedicar também. Porque Deus habita em nós, para que a gente cresça como edifício dele. Vamos orar? Fique de pé. Feche os seus olhos. Pensa um pouquinho sobre tudo que você ouviu. Faça algumas avaliações aí dentro de você. Avalie em que medida você tem sido intencional
em conviver com os outros, em se dedicar aos outros, em crescer em amizade com os outros, mas também em serviço aos outros. Tudo que Jesus fez, Ele fez em função de outros, de gente que não merecia. Espírito de Deus, nos ajuda nesse momento. Nos ajuda a encarar verdades duras. A encarar verdades das quais os nossos olhos tentam fugir. Verdades as quais o nosso coração tenta evitar. Mas uma verdade da qual nós não temos como fugir. Ser parte da igreja vai exigir de nós, Senhor. Vai exigir de nós comprometimento uns com os outros. Vai revelar a nossa dedicação ao Senhor através disso. O Senhor nos ajuda a lembrar de onde é que o Senhor nos tirou nesse momento. Da condição sem esperança e sem Deus na qual nós estávamos. Mas agora isso mudou. Agora que nós estamos em Cristo, somos uma nova humanidade. E nós queremos revelar isso para Imbituba, como igreja da família, como igreja local. Então, Senhor, fortalece os nossos pés para continuar caminhando junto com outros. Por mais desgastados que estejamos, nos ajuda a continuar caminhando uma e outra milha a mais. Para que a gente consiga, meu Deus, continuar crescendo, para que a gente possa crescer tendo uma característica comum, dedicação ao Senhor. Dedicação ao Senhor. Nos ajuda, Pai. Eu peço que por meio do Teu Espírito, o Senhor faça aquela obra que só o Senhor pode fazer, de renovação de mente, de mudança de mente, de transformação do coração. Para alguns aqui é uma obra que antecede tudo isso, é a obra do novo nascimento. É a obra de Ezequiel 36, é a troca do coração de pedra por um coração de carne. É a obra da qual Jesus falou a Nicodemos, nascer de novo da carne e do Espírito. Uma nova disposição de vida, uma mudança total e completa. Mas para nós, Senhor, que somos discípulos, já somos discípulos, nos ajuda a amadurecer um pouco mais essa noite. Nos ajuda a crescer um pouco mais essa noite. Como casa do Senhor, como habitação do Deus Altíssimo. Dilata o nosso coração para que a gente tenha mais disposição em se envolver, em servir, em nos dedicar ao outro. Nos ajuda, Senhor. Nós somos muito carentes da Tua graça. E só por meio da Tua graça nós podemos continuar crescendo. Nos dê a graça que precisamos. Em nome do Teu Filho, Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, todos esses dias, ao longo dessa semana. Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Amém. Bom domingo.